Olá, olá, salve, salve. Vamos então para a segunda parte deste programa, que eu chamo de verdades, mentiras, armadilhas e mitos no mercado de arte, que faz parte desse programa maior que nós estamos denominando como 12 dias no mundo da arte. E quero voltar a fazer essa segunda parte respondendo algumas perguntas, algumas indagações que eu recebi durante esse período com questões extremamente relevantes, extremamente importantes e de interesse da maioria das pessoas que estão começando ou que estão pensando em entrar no mundo da arte. E aqui tem uma pergunta também muito, muito boa. A pessoa pergunta assim: se o preço for barato, tem que comprar? Pois é, esse já foi motivo de um vídeo que eu fiz, onde eu digo onde eu me remeto àquele samba, né? Laranja madura na beira da estrada, tá bichado Zé, ou tem marimbondo no pé. O preço barato hoje é, na maior parte das vezes, uma armadilha. E volto a justificar por quê. As comunicações hoje estão amplas, abertas, os preços estão transparentes. Os sites hoje colocam o preço das obras de arte, como no nosso site, por exemplo. Você entra na Galeria Murilo Castro, tem uma aba Shop e tem lá todas as obras da galeria com os preços e forma de pagamento. Então, essas informações são discutidas hoje abertamente. E quando você tem a oportunidade de comprar uma obra a um preço muito barato, você tem que tomar muito cuidado, porque essa obra pode não ser uma obra autêntica. Esta é a grande armadilha do mercado de arte. Quando você tem a oportunidade, quando te oferece uma obra barata, faça sempre uma pesquisa, principalmente da procedência dessa obra, de onde ela vem, quem está vendendo, para que você não seja tomado de uma enorme decepção e de um prejuízo financeiro. Então, obras de arte mais baratas do que o normal existe? Existe, claro que existe. Muitas vezes o preço da obra, especificamente no mercado secundário, não é aquilo que ela vale, mas muitas vezes está mais vinculado àquilo que o proprietário dela precisa naquele momento. Mas é muito raro também ele queimar obra de arte a um preço qualquer. Então preste muita atenção nisso, consulte antes, converse com quem entende da obra do artista, para que você faça uma aquisição correta, né? Não necessariamente a um preço barato e que depois vai ser motivo de uma grande decepção. Eu falo o seguinte: se uma obra de arte verdadeira custa 10 ou custa 100, a obra de arte falsa custa quanto? 0. Não vale nada, vale a moldura. Então, preço baixo é um motivo de você fazer uma investigação profunda sobre a autenticidade da obra, né? E do outro lado, pergunta assim: se o preço está alto, eu não devo comprar? Novamente, nós temos que analisar essas situações, porque muitas vezes uma obra raríssima realmente tem um preço alto. Ela vai ser a oportunidade de ter a obra. E depois é você que põe o preço na obra. Como a obra é rara, poucos têm aquela fase daquele artista, então normalmente o preço é mais alto. E eu conheço inúmeros colecionadores que já fizeram o seguinte depoimento: tudo que eu paguei caro, eu não perdi dinheiro, porque tudo que eu paguei caro foram obras especiais. Então essas questões do preço da obra, eu falo muito isso, preço e valor, né? Muitas vezes o preço é alto, mas o valor, a significação da obra é muito maior ainda e vai continuar sendo. Então muitas vezes vale a pena, sim, pagar caro por uma obra especial, porque ela vai continuar sempre tendo o seu preço aumentado, né? É uma questão de estudo, não é pagar caro em qualquer obra, por favor, é pagar caro naquelas obras que têm realmente um histórico, né? Um currículo da obra especial. E uma pergunta também muito interessante: artista desconhecido é o melhor investimento? É aquela história do mundo do investimento, risco e oportunidade, né? Você pode eventualmente comprar várias obras de um artista desconhecido e de repente
né? Num determinado momento ele ganha um prêmio, ele se inscreve no salão, é selecionado, é chamado para uma Bienal. Então, em pouco tempo, o reconhecimento daquele artista cresce e o valor e o preço também vai acompanhar essa trajetória e vai crescer também. Então, essa pergunta está vinculada diretamente a risco e oportunidade. Eu diria o seguinte: artista desconhecido que já tem uma produção de 20, 30 anos, o risco é muito grande, porque, de uma certa forma, ele já teve tempo, ele já teve a oportunidade de ser descoberto, de ser reconhecido pela crítica e pelo mercado. Então, o artista desconhecido mais interessante para você fazer aquisição é aquele que está em começo de carreira, né? Não necessariamente de 20 anos, né? Não estou falando de um jovem artista, estou falando de um novo artista. Existem artistas que começaram aos 40 anos de idade, aos 60 anos de idade, e que hoje são artistas importantíssimos, tá certo? Então, o importante é assim, o artista desconhecido em começo de carreira, ele oferece uma condição de investimento, vamos dizer assim, melhor. Aquele que já está com anos de carreira e ainda não está posicionado, dificilmente vai ser uma aquisição importante. Você pode fazer essa aquisição por questões sentimentais, por relacionamentos, mas não com esse viés, esse pensamento de uma reserva patrimonial, ok? Muito bem. Uma outra pergunta extremamente interessante. De um artista consagrado, posso comprar qualquer coisa, qualquer obra? Veja, um artista, quando ele é dito consagrado, reconhecido, a crítica viu no trabalho dele um processo de renovação da linguagem artística. Então ele tem ali um histórico que deu a ele toda essa consagração, como Tarsila do Amaral, como Lígia Clark, mesmo que naquele começo estas artistas em particular não tivessem o reconhecimento. Muito bem, a partir do tempo que o tempo passou, o reconhecimento a crítica foi reconhecendo a qualidade, a importância daquela obra criada naquele momento, e esses artistas continuaram fazendo e têm obras importantes e pouco importantes. A obra de um artista importante sempre vai ter um preço também crescente, não tão crescente quanto a obra importante. Mas a obra pouco importante de um artista importante, ela tem uma liquidez menor, sabe? Quando você compra um artista, um Di Cavalcanti, por exemplo, um artista extremamente importante, mas de uma obra dele que não tem muito desejo, né? que não está inserido na história dele e que ele fez, enfim, despreocupadamente, esta obra não terá a mesma liquidez de uma mulata dos anos 20, 30, 40. Né? E o preço da mulata será muito maior do que esse trabalho pouco importante. Então eu acho assim, se você quer ter um artista, e você pode ter somente uma obra mais acessível, uma obra menos importante, ok, é uma decisão sua. Mas tenha como informação que esta obra vai valorizar menos e vai ter uma liquidez menor, porque as pessoas, os colecionadores, buscam naturalmente aquilo que é mais expressivo do artista, e não somente uma assinatura de uma obra que não é uma obra importante, uma obra de interesse, uma obra sedutora. Okay? Então é mais difícil realmente a obra de um artista importante, uma obra qualquer, ser uma reserva patrimonial. Muito bem. E outra pergunta também muito interessante: devo comprar artistas que sempre têm obras em leilão, cujas obras estão sempre oferecidas em leilão? Isso é muito interessante, porque as pessoas falam, o artista tal nunca aparece no leilão, não vou comprar. Outros dizem, o artista tal, todo leilão tem 2, 3 obras dele, não vou comprar. Antes de tomar essa decisão, faça a seguinte análise: qual é o tamanho da produção desse artista? Durante quanto tempo ele pintou? Tá certo? Porque um artista que trabalhou muito, como Picasso ou como Di Cavalcanti, é natural que nos leilões tenham obras dele. É absolutamente natural. Picasso tem obras em praticamente todos os leilões, Di Cavalcanti também.
tá certo? Um artista que viveu pouco, que trabalhou pouco, é natural que tenha poucas obras em leilão também, porque poucas obras movimentam, é menor o volume de trabalho que o mercado secundário terá disponível. O contrário é que é perigoso, né? O contrário é aquele artista que trabalhou muito e não tem obras em leilão. O que significa? Significa que a obra dele não tem liquidez, que o próprio organizador do leilão não está disposto a aceitar obras daquele artista, porque já não há mais liquidez, teve muita oferta, agora parou. E ao contrário, como a gente, inclusive é um alerta que eu falo, que eu chamo, artistas que têm uma produção pequena, estão em muitos leilões, cuidado, porque isso não é possível, né? Tem mais obras oferecidas do que as que ele fez, não tem outro jeito. Então, esta relação da participação do artista no mercado secundário, especificamente em leilões, tem que ser analisado em paralelo com o tamanho da produção dele. E uma última pergunta espetacular, simples, é essa: arte é pura vaidade? Não, a arte não é vaidade. A arte transforma a vida da gente. É claro que todas as pessoas que têm uma obra de arte ou têm um objeto especial em casa, eles têm a maior vaidade de ter aquele objeto. Isso é natural. A vaidade é um sentimento também que carrega o mundo. Ela, dentro de limites éticos, como a ambição, né? Elas movimentam o mundo. Então a arte não é apenas vaidade. A arte é uma necessidade que o ser humano tem de conviver com algo além da vida cotidiana, né? Conviver com algo que seja divino, vamos colocar nessa situação, dessa forma, uma coisa que seja da criação humana e que seja história da humanidade. Eu digo que a arte transforma a vida da gente para melhor. E como Luiz Bourgeois dizia, a arte é que nos salva da vida, ou seja, da nossa vida cotidiana, o que nos dá o conceito de existir mesmo, de viver a vida, de valer cada respiração, é a arte. Não só artes plásticas, um teatro, um livro, né? Uma sinfônica, um balé, são momentos absolutamente inesquecíveis e necessários para que possamos usufruir o melhor da criação humana. A arte não é vaidade, a arte é um processo de transformação da nossa existência. Muito bem, eu vou terminar por aqui, aguardo mais perguntas, mais questões, fico muito feliz com a participação de todos vocês. E, por favor, curtam, compartilhem o vídeo, inscrevam-se no canal, divulguem essa plataforma que nós temos aqui no YouTube e mande mais questões, vamos continuar conversando. Muito obrigado, espero ter sido útil. Grande abraço.